Graça e paz, irmãos, e a paz de Deus, Shalom, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Eu quero passar um assunto, irmãos, referente ao que está acontecendo nesses últimos dias e muitos não estão percebendo, irmãos. Muitas denominações estão saindo totalmente fora dos princípios doutrinários da igreja primitiva. Muitos pensam que a igreja primitiva é essa igreja que nós vivemos hoje, é o que algum fundador. Não. A igreja primitiva, ela é a igreja apostólica dos apóstolos, onde o Senhor Jesus Cristo deixou aqueles 12 para ser colunas. E dali então que saiu vários, uns para o lado, uns foram para um lado, outros para o outro, não é? Então nós sabemos que nesta igreja primitiva, irmão, havia comunhão. E além de haver comunhão, ela compartilhava com os seus irmãos os seus bens. Não só pregava a palavra, mas fazia caridade. E conforme existisse a necessidade entre eles, chegavam até de vender as suas propriedades. Nós podemos ver lá em 5 de Atos dos Apóstolos, não é? E para ajudar os necessitados. Certo, irmãos? É lógico que hoje nós sabemos que naquele tempo eles estavam pensando que o Senhor Jesus já estava voltando rápido. Mas nós vivemos num tempo, hoje, moderno, é um pouco diferente as coisas, porém não podemos perder o princípio, a essência da caridade, irmãos. E não podemos entrar em outra teologia, a não ser esta teologia, que é a palavra teologia é uma ciência, irmão. Uma ciência de Deus para conosco e de nós para com Deus, onde nós entendemos, conseguimos entender como nós temos que nos relacionar com Deus. É lógico que isso está escrito na Bíblia, tudo, mas muitas das vezes é necessário uma boa interpretação para que o homem não venha tomar caminhos que muitas das vezes são heréticos e até mesmo idólatras. Por isso temos que tomar cuidado na igreja que vamos, porque muitas das vezes você está pensando que está numa igreja evangélica e você está cometendo heresias e você pensa que aquilo é Deus, ok? Por exemplo, na teologia da prosperidade. Irmãos, se você está numa igreja que prega a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade, perdoem lá, eu vou falar uma palavra pesada aqui. Ela quer a sua desgraça. Quanto mais miserável e desgraçado você tiver, para ela é melhor. Por quê? Fica mais fácil para ele pregar que Deus vai mudar a tua vida, que se você der tanto, entende? Aí você vai, como você já está, assim, não sabe mais para onde correr, não tem mais um lugar não tem uma corda para segurar, o primeiro cipó que você encontra, você segura para não morrer afogado, entende, irmãos? Para ficar bem claro. E isso então, irmãos, fica mais fácil para o pregador. Se ele falar que você está aprovado porque você não deu coleta, que você está aprovado porque você não ajudou em tal coisa, você está aprovado porque não fez aquilo, não participou de tal campanha, em algumas igrejas falam campanha, na congregação fala coleta. Em outros lugares, até mesmo na congregação, já ouvi dizer que a coleta faz parte de salvação. Isso aí, irmão, é uma pregação diabólica, satânica, porque coleta nunca vai fazer parte para a salvação. Quem faz parte para a salvação é só o Senhor Jesus Cristo. Não se coloca nada. Que coleta aquele ladrão da cruz deu? Muito pelo contrário, roubava o dinheiro dos outros na coleta. O Senhor ainda teve misericórdia dele. Então isso significa que não é o dinheiro que vai comprar a tua salvação. É lógico que nós temos o dever, sim, de cooperar nas nossas comunidades,
com os nossos irmãos, principalmente aqueles que trabalham com sinceridade. Mas isso, irmãos, vem da parte de Deus. Às vezes nós falamos, eu fui numa denominação esses dias, eu achei interessante, porque o pregador falou uma vez só e não falou mais nada. Agora você vai numa igreja que o diácono levanta, daqui a pouco o ancião levanta. Irmãos, na congregação cristã, por exemplo, hoje eu não sei, mas quando eu estava lá, existia até culto de coleta. Ora, o culto é para Deus, não é para coleta, irmão. Isso aí é uma outra heresia. Só de falar isso já é heresia, irmão. Irmão, essas coisas tão pequenininhas são como o cupim. Aqui em Portugal quase não se vê isso, por causa da temperatura. Mas lá no Brasil, no sul do Brasil, tem o cupim. Ele entra na madeira e começa a acabar com a madeira. Você não percebe. Se você não colocar ali um veneno, alguma coisa, aquele móvel que tem o cupim, quando você perceber, ele está destruído. Ele entra de pouquinho, você nem percebe. Então essas pessoas são que nem cupim. Ela vai tirando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e você pensa que está sendo abençoado, que vai ser abençoado, e novamente você vai naquele culto, outra pregação de prosperidade, e ele vem novamente dizendo, olha, tem coleta para isso, coleta para aquilo, e você vai dando, e daqui a pouco, quando você vê, você está na miséria. Não vou dizer que existem casos que a pessoa até consegue alguma coisa, mas não foi por causa daquilo. Foi porque já estava determinado por Deus no teu trabalho, até mesmo era uma coisa que já estava determinada, mas não foi porque você deu alguma coisa. Eu não sou contra você dar coleta, quero deixar bem claro, eu não sou contra você cooperar com uma pessoa, muito pelo contrário, isso faz parte do cristianismo. Mas eu sou contra da forma que muitas das vezes as pessoas usam para conseguir subtrair do povo o dinheiro, usando coisas que não estão escritas. E isso eu sou contra. Porque é lógico que uma igreja tem que pagar luz, tem que pagar água, uma igreja tem que ter os seus compromissos, até mesmo o pregador às vezes tem que fazer missões e precisa de ser atendido. E isso é lógico, a igreja reconhece. Mas quando você começa a ver, irmão, as coisas se avolumando, é muito complicado, irmãos. Isso é. E aí muitas das vezes ainda há um comentário, o pregador que diz assim, olha, você não deu coleta, você está aprovado por causa que você não deu coleta, mas lá veio o teu irmão, deu coleta, ele tem um carro, ele deu coleta, ele não tinha casa. Eu já escutei isso uma vez na denominação que eu pertencia, o irmão levantar lá e falou, tá vendo, depois que abriu aqui, todos começaram a cooperar, olha aí na frente, quantos carros tem aí? Será que todos estavam pagos? Eu conheço várias pessoas que estavam com busca e apreensão, andando desordenadamente, irmãos. Mas as aparências enganam, certo, irmãos? Então eles ao invés de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, eles primeiro buscam as demais coisas e deixam o reino de Deus para trás. Isso não é correto. Correto é você contribuir com alegria, com aquilo que você pode, e não ser oprimido, como há agora na CCB, uma coleta de intenção. Isso é um absurdo. Eu nunca vi isso nas Sagradas Escrituras, não está escrito em lugar nenhum, irmão. Isso são coisas humanas, e através disso você vai sendo cada vez mais, mas eu dou com prazer. Você pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu, mas eu estou passando que isso não é bíblico. Só isso que eu estou passando, irmãos. Porque muitos acabam se endividando, né? E muitos até, irmãos, que querem ministério, eles fazem coisas que não podem. Eu já soube caso de pessoa pegar de outro, não pagar para dar na coleta. É verdade, irmãos. Depois ainda comprava um carro. E depois não pagava o carro. E aparecia lá com aquele carrão, irmão. Ontem eu vi ele com esse carro. Irmãos do ministério. Não vou dizer nomes. Estou falando fatos que eu vi. Parece com aquele carrão.
Teve um que chegou numa cidade aí, irmãos, e disse para o irmão, chegou só com a roupa do corpo, ancião, tinha deixado a mala em um lugar, deixou só, e foi só com a roupa do corpo na casa de um irmão. Irmão muito amoroso, a sua esposa muito amorosa, chegou lá, comeu, bebeu, dormiu, não ajudou em nada, e foi de ônibus, sendo que ele tinha o carro na outra casa, para não gastar gasolina, e fez o irmão levar ele em tudo quanto é lugar, irmão. O irmão pensou até que ele ia cooperar alguma coisa, porque ele chegou a dizer que era rico, mentiroso, irmão. Eu conheço. Rico coisa nenhuma, irmão. E sem querer, ele nem sabe que o irmão, há poucos dias atrás, agora faz parte do meu canal, e me perguntou dessa pessoa, se eu sabia onde morava e tal. Irmão tremendo do enrolão. Ele diz que é ancião. E você defende ele de unha e dente. Certo? Você defende ele de unha e dente. Ah, você está falando mal do teu irmão? Não estou falando. Falei o nome dele. No momento em que eu não falo o nome da pessoa, eu não estou falando. Eu acho que você está enganado. Você não consegue me processar. Eu não estou falando o nome de ninguém. Nem vou falar. Você está esperando que eu vou falar? Você vai esperar sentado, que de pé você vai cansar. Certo? Então, irmãos, isso é para todos, tá? Você que saiu, você que está aí ainda. Para você que saiu, às vezes a gente dá uma orientação. Se você saiu desse meio de pessoas que escravizam você atualmente, você precisa servir a Deus, não é? Procure um lugar que você se sinta bem. Um lugar que você não se sinta oprimido. E caso contrário, você não achar, tem o meu e-mail aí, nós podemos orientá-lo. Porque existem muitos grupos que estão se reunindo nas casas. Isso não é um só, é vários. Outros estão indo para igrejas reformadas. Outros, eu vi o nosso irmão youtuber que toca violão, gosto muito dele. Gosto de assistir o canal dele. Às vezes ele faz umas brincadeirinhas assim. Eu gosto dele. Me convidou até para fazer uma live, mas ainda não marcou. Eu não sei mais o nome do canal dele, senão eu ia divulgar aqui. Depois eu vou perguntar para ele. Eu gosto daquele irmão que ele na sua humildade, ele fala as verdades. Isso é importante. Tem o jeito dele, mas ele é uma pessoa humilde. Isso aí, irmão, vale muito. Acho que é Júnior o nome dele, não sei, não me lembro agora. Um irmão humilde, um irmão simples, mas um irmão que fala a verdade. E esses irmãos que falam a verdade, eles não servem para a congregação cristã, irmão. Eles não servem, porque eles falam a verdade. Eu não consigo entender, né? Outros, irmãos, fazem de tudo para aparecer, para poder ganhar um ministério, achando que ministério vai dar salvação. Estou falando da denominação que eu era. Mas vou falar de outras também, porque eu não estou aqui para perseguir denominações. Eu quero dizer para esses, irmão, que agem desta maneira, eu vou ler um versículo aqui, que eu marquei aqui no papel, até para mim não esquecer. Deixa eu ver. Presta atenção, irmãos. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 29, diz assim: eu sei que logo após minha partida, isso disse Paulo, né? Lobos ferozes se infiltrarão por entre vossa comunidade. Veja que Paulo não falava igreja. Eu tenho uma Bíblia ali também que fala comunidade. Mesmo porque não existia prédios de igreja, ok, irmão? A palavra igreja vem do grego, kiesa, que quer dizer reunião de pessoas. Infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Certo, irmãos? Então esses homens, eles não têm piedade do rebanho. Eles levantam lá e pedem mesmo. Ele não quer saber se você não tem. E quando você não tem, ele passa lá com um papelzinho para você fazer uma dívida com o Senhor, né? Você faz uma coleta de intenção. E às vezes você faz aquela coleta por fé. Mas às vezes você não alcança naquele dia a condição. E você fica provado porque você fez aquilo para Deus. Imagine que situação. É pior do que dar um dízimo, irmão. E esses irmãos falam aí que dízimo
Eu não estou de acordo ao dízimo, certo? Mas é muito melhor dar um dízimo do que fazer isso daí, irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço pastores que pregam, têm o dízimo. E olha, eu estive orando com um tempo, há muito tempo atrás. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, irmão, ora a Deus, porque não está entrando o suficiente nem para pagar o aluguel da igreja. Nem para pagar o aluguel da igreja. E vocês aí acham que eles estão ricos. Estão pensando que são todo mundo que nem é no Brasil. Vocês estão totalmente enganados, irmão. Vem servir a Deus aqui, vem. Vem aqui. Vai servir a Deus lá na Palestina, na Israel. Vai lá. Vamos ver quanto é que você vai tirar de coleta. Hipócritas. Vocês são os hipócritas, certo? Mentirosos. Falsos profetas. Enganadores, isso que vocês são, tá? Você vai e ainda faz o seguinte, você vai quando aquele tem carro bom, você vai lá e já até promete ministério para ele. Você não tem um caráter. Eu conheço uma pessoa que eu não vou falar nomes, não vou falar localidade nem nomes. Se vocês quiserem gostar, gostem, se não quiserem, paciência. Mas eu tenho que ensinar. Isso é ensinamento, isso não é falar mal. Para vocês não serem enganados, que tudo é Deus que levanta. Não é, irmãos. Eu sei o nome dos dois anciães, não vou citar. Estavam indo para uma reunião, certo? Não é aqui no Brasil. Não é aqui em Portugal e também não foi no Brasil. Mas eu sei o país, tudo direitinho. Mas eu não vou falar. Porque se eu falar, aí sim você vai dizer que eu estou difamando. Mas se eu não falar, eu estou difamando quem? Diz o nome. Você não tem. É um sujeito oculto. Não tem como você falar alguma coisa. Só que o servo de Deus que estava na frente, estava com o nome de um irmão para apresentar para o ministério de ancião. E o que estava sentado atrás perguntou para o da frente, que era o mais antigo, perguntou para o mais antigo, quem você vai apresentar para o ancião? Ele falou, vou apresentar o fulano. Ele falou, então, jogou um envelope no colo dele e disse assim, apresente ciclano. Quem passou essa informação, irmão, é uma pessoa fidedigna de aceitação. E eu sei até o nome que ele passou os nomes para mim. E pior, quando chegou na reunião, passou. Deus levantou ele. Porque é assim, irmãos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Faz uma ficha. Eles não querem que eu conte. Eu vou contar tudo. Faz uma ficha. Essa ficha, antes de sair da cidade ou de origem, é chamado os irmãos do ministério. Os anciães. E já está tudo certo. Vamos ver se aquele irmão é bonzinho, se aquele irmão obedece nós direitinho, se aquele irmão anda certinho como a gente quer, né? E o irmão, não, isso aí é direitinho, faz tudo, obedece, é o nosso marionete, faz tudo certinho. Eles não falam assim, mas eu estou fazendo isso. Para vocês entenderem. Aí leva o nome dele. Levou o nome, irmão. Olha, é muito difícil não sair. A não ser que mesmo seja uma coisa que aconteça na hora muito grave, porque levou o nome e passa. Porque não tem nada disso que desce um anjo, que o anjo fala. Eu não vou dizer para vocês que não tenha. Eu nunca vi, pelo menos, 21 anos lá como ancião, e como cooperador de jovem 12, como auxiliar, como cooperador 5. Eu nunca vi, irmão, desse anjo nenhum para falar o nome de ancião, nem de cooperador. Eu nunca vi. Eu só vi o mais velho lá da frente falar, eu sinto. Quando ele fala eu sinto, se é o mais velho que fala, pode ter certeza, quem é que vai discordar do sentimento do mais velho? Me diz. Imagine só ele falar, e ninguém falar mais. Logo que vem atrás já fala, eu também sinto. Ele nem sentiu nada, até de olho aberto. Pronto, está confirmado. 2 pessoas já confirmam. Não precisa nem todos. Ninguém vai falar eu não sinto. Eu, durante esse período todo, nunca vi falar. É assim que o anjo desce.
E se o outro quer apresentar o filho, o outro fala com o outro, ó, eu não vou apresentar meu filho, mas você sentir, ele é um cara, eu vou apresentar o teu filho, olha, bom testemunho. Ou, irmão, eu não vou apresentar o meu filho, fica mal para mim. Lá dentro ele está dando glória, né? Isso não é bom, não apresenta não. Não, mas eu vou apresentar, eu senti. Não, irmão, não faz uma coisa dessa. Ih, irmão, isso é tudo farsa e hipocrisia. Deus conhece o coração, viu? E Deus sabe se eu estou falando a verdade. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Certo? Ou não é? Eu quero perguntar para um ancião, se você tem coragem de entrar aí, colocar o seu nome e dizer que não é assim. Tá? Se você colocar, infelizmente, eu vou ter que te chamar de mentiroso. Eu não estou atacando a congregação, mas é porque, irmãos, acontece o seguinte, olha, estou muito chateado porque eu fiquei sabendo uma coisa que realmente é algo muito grave, irmãos. Estão querendo construir, aumentar uma igreja, a igreja do Brás. O dinheiro é de vocês façam o que vocês quiserem. Mas os irmãos mais pobrezinhos, né, materialmente falando, às vezes tiram da boca dos filhos deles para dar na coleta. E vocês usam esse dinheiro de uma forma irresponsável. Tem uma igreja no estado aí que derrubaram a igreja inteirinha, não precisava. Vocês usam de uma forma irresponsável. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, aí vocês que vão ouvir, que houve uma profecia, que eu não acredito nisso aí, mas tudo bem, diz que houve, né? Isso estava rodando lá dentro. Estava rodando porque chegou no meu ouvido e quem falou para mim foi alguém do ministério. Que o Brás apenas seria mantido, assim, a pintura, algum reparo, porque estava próximo à vinda do Senhor e que o Senhor havia dito que não era mais para mexer nas estruturas. Agora vocês querem criar um complexo. Então aquela profecia que aquele irmão, ancião, sei lá quem foi, falou, era mentira, né? Pergunto para vocês, era mentira? Ou é mentira o que eu estou falando? Eu escutei lá dentro. É mentira? Quem tem coragem de dizer que é mentira? Só algum irmão de banco que vai falar, porque não conhece. Mas eu estava lá dentro. Como é que vai fazer? É claro, vocês podem juntar aí 10 aí, falar que não aconteceu, que é mentira, que o povo já está alienado, vai acreditar em vocês e eu vou ser o lobo, o pecador, né? É normal isso daí. Mas só que eu não vou levar esse peso quando Deus me recolher, não. Já estou passando aqui, ó. Eu não tenho raiva de vocês, tá? Eu estou falando a verdade, só isso. Não citei nome de ninguém, por isso eu também não admito que ninguém cite o meu nome. Ao momento que eu falar o nome de alguém aqui, você tem liberdade para falar o meu. Agora, no momento que você falar o meu, você está pondo todo mundo na justiça, né? Eu vou seguir o teu exemplo também. Fala o meu nome para você ver se eu não sigo o teu exemplo. Você é mais velho, né? Você sempre diz que nós temos que seguir os exemplos do mais velho. Então, você diz que é o mais velho, então eu vou seguir o teu exemplo. Abre o processo aí. Abrir o processo por quê? Porque eu falei Congregação Cristã no Brasil, é um órgão público, é uma igreja, está com as portas abertas. Então arranca a placa e cobre ela com uma lona, certo? Você vai falar que você vai entrar gente aí falando um monte de besteira, porque não tem versículo bíblico nenhum para apontar, não tem nada, e quando aponta tudo sem contexto. Então eu sei como é que é. Vai entrar alguém aí me xingando, falando isso, falando aquilo. Eu não xinguei ninguém. Eu só estou falando a verdade. Se falar a verdade, se falar a verdade está errado, então eu não sei mais o que está certo. Entendeu? Então, irmãos, construir um complexo no Brás, tudo bem. Para quê? O que vocês vão colocar lá? Irmãos, quantos irmãos estão nas ruas? Eu tinha marcado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Pessoas, como é que chama? Moradores de rua. Vou ver se eu acho aqui. Ah, tem outra coisa.
Já vou passar isso para vocês, vou até escrever aqui. Está escrito, ó. Antes de achar os moradores de rua, ó, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então você tem que fazer o bem, irmão. Não pegar esse dinheiro aí, derrubar a parede e fazer complexo, fazer um castelo. E o que é fazer o bem, irmão? Explica para mim. Você sabe? É ajudar, é procurar socorrer. Ah, mas nós já socorremos, nós temos uma casa, um hospital, não sei da onde, do câncer. Irmão, você acha que só isso daí, com os milhões e bilhões que tem aí dentro, só isso daí é suficiente, irmão? Irmãos, aqui na Europa, tem igrejas aqui, principalmente igrejas reformadas, que elas dão aula de graça, de inglês, para as pessoas que vêm. Às vezes é naquela igreja e não sabe falar, irmãos. Então eles dão aula, certo? Eles dão aula, porque isso é importante, irmão. Isso é um trabalho social. Senão a pessoa tem que pagar uma escola. Olha, tem disponibilidade de ter o professor lá, gratuitamente. E vocês falam que vocês não cobram nada. Mas como é que vocês têm cartão corporativo? Como é que vocês vêm para cá e gastam... Eu nem vou falar quanto. Eu tenho fotos de vocês dentro do restaurante. Eu não vou colocar aqui. Eu sei quanto é que foi a conta. Mas deixa pra lá, vai. Eu não tô aqui como investigador e eu não vou falar nada de vocês. Nada. Porque senão, sabe o que acontece? Vocês vão começar a inventar mentira. Porque semana passada, irmãos, só para os irmãos ficarem sabendo, semana passada eu estava no Brasil. Não, domingo passado eu estava no Brasil, almoçando lá na casa de um irmão. Irmão, eu acho que tem alguém lá que está sendo meu sósia. Que a irmã me telefonou e falou, irmão, vem na minha casa, uma caríssima irmã. Essa daí é uma caríssima irmã, eu amo com todo o meu coração, toda a família dela. E se ela ouvir esse vídeo, ela pode ter certeza que quando eu for lá eu vou visitar, porque ela merece. É uma pessoa que tem um coração puro. Ela, os filhos dela, tudo. Já sofreram muito na mão de muitos. Né? Então, irmãos, ela falou, não, mas o irmão almoçou na casa de tal irmão. E depois oraram, Deus que Deus fez uma festa. Eu falei, olha irmã, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui em Portugal. Ah, outra vez que eu fui, quando eu fui para lá mesmo, sabe onde é que eu estava morando, irmão? Nem eu não sabia, acho que eu estava morando em São Paulo, em Higienópolis. Pior, com outra pessoa. Olha que situação, hein? Tava correndo isso aí. E de repente, quando o irmão viu minha esposa, quase ele caiu para trás. Mas ele não teve culpa, coitado. Falaram para ele também, né? Eu pedi para ele falar quem era, que eu ia lá conversar. Mas não adianta, ele não falou. Ele sabe que eu sou bem expansivo. Eu não ia bater no irmão lá não, mas ele ia escutar um monte. E assim, irmão. Porque aqui tem cara e coroa, né? A gente sempre procura mostrar a cara, né? Que é o lado bom. Mas todo homem tem um ladinho assim que é mais azedo, né? Só que eu nunca usei esse lado azedo para bater em ninguém, para ofender ninguém. Eu sempre usei as palavras de Deus, até no lado azedo, que daí você pega o limão e faz uma limonada, né? Pra você entender, entendeu? Eu vou colocar aqui agora, irmãos, só para encerrar, eu vou colocar aqui agora um número mais ou menos, só para os irmãos terem uma ideia, irmãos, mais ou menos quantas pessoas que estão morando na rua, ali na região do Brás, quero ver assim, moradores de rua, acho que eu vou colocar assim, né? Para mim encerrar esse vídeo já. Eu quero deixar claro que muitos que estão lá morando na rua eram crentes, tá? A congregação. Mas cometeram aquele pecado que eles falaram que era para a morte e ninguém foi lá dizer para eles que não era mais. E infelizmente eu conheci um que saiu até de casa. Foi morar na rua por causa disso. Ninguém queria mais ele, não tinha mais onde ficar, né? Não, mas eu aqui estou colocando em Lisboa, eu quero ver São Paulo, Brasil, né? São Paulo, né? Vou colocar só São Paulo, irmão, para não... Bom, ok, vamos ver. Bom, em São Paulo, na capital, irmãos, é contabilizado 52 mil moradores de rua, certo?
Então veja bem, irmãos. Desses 52 mil aí, muitos deles, irmão, muitos deles eram da congregação. Vocês sabiam disso? Porque eu encontrei uma vez um morador de rua e eu estava vindo uma viagem, eu encontrei ele e perguntei, né? Se ele estava com fome, era um rapaz novo. Eu olhei para ele e falei, você é crente? Mas ele estava tudo limpinho, mas tudo rasgado. Ele falou, sou. Eu falei, de que... Como é que você está assim? Ele falou, mas não tem mais jeito. Eu falei, como não tem mais jeito? Né? Irmãos, isso não é culpa dos diáconos. Eu conheço muitos diáconos que são pessoas boas. Eu não quero aqui também generalizar. Pelo amor de Deus, porque eu tenho amigos que são meus amigos. Eu não quero que eles achem que eu estou falando mal deles, entendeu? Estou falando só a verdade e eu sei que tem pessoas boas. Mas são muito poucas, tá? Porque se você for falar, ele fica bravo com você. Fala, irmão, tem uma pessoa assim, Deus vai mostrar para nós, fique em paz. Cuida do teu ministério que nós cuidamos do nosso. Certo? É assim que funciona. Caridade. Na frente de você não vai fazer isso. Mas pega nós sozinhos no canto lá. Você acha que eu estou mentindo, irmão? Faz cara feia, irmão. Uma vez um chegou na minha casa e disse que quando eu estava pregando, ele até não gostava de entrar na igreja. Irmãos, está tudo perdoado. Só que eu vou dizer uma coisa. Vocês acham que tem que construir mesmo esse complexo? Os irmãos, vocês vão dar dinheiro para construir esse complexo? Pensa bem. Por que você não pega esse dinheiro e não ajuda o necessitado direto? Porque eles não estão ajudando. Agora, se eles fossem fazer ali, irmão, um complexo, mas tivesse ali uma cantina, tivesse um horário de funcionamento para distribuir alimento, porque eles têm condições disso. Que entra milhões, certo, irmãos? E aí o irmão levanta lá e diz que não tem coleta. Aí compra um terreno no Vaticano e daqui a pouco vai arrumar o Brás. Entendeu? Irmãos, eu fico assim indignado. Quantas pessoas que às vezes precisam de auxílio, não tem moradia. Ora, não tem casa. A pessoa às vezes é humilde, mora num barraco e a pessoa já foi lá e viu. Por que não dá uma casa para a pessoa? 4 paredes. Levanta 4 paredes lá, faz uma casinha mais digna. Não, vou fazer no Brás um complexo. Por quê? Isso é cristianismo? Me explica para mim se isso é cristianismo. Eu já vou terminar, irmão. Isso para mim nunca foi cristianismo e nunca vai ser, irmão. Isso aí para mim é uma farsa. Já encontrei aqui vários, irmão. Vários. Eu posso até... moradores de rua louvando a Deus. Vamos ver aqui. Ó, morador de rua. Oh, meu Deus do céu. Tem misericórdia. Ó, um morador de rua tocando hino. Ó, escuta, isso aqui é um morador de rua, quer ver? Ó, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Não sei se vai dar certo. Eu acho que não tá tocando, né? Tá sem som. Ah, mas eu coloco aqui, morador de rua tocando hino. Tocando hino, irmão. Olha aqui, ó. Dá pra ver aí? Acho que não dá, né? Ah, não dá pra ver. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Aqui é um morador de rua, irmão, ó. Era da congregação, ó. Não tem onde morar. Falaram que ele perdeu a graça. Aí ele se desesperou, foi pra rua. Levou o vilãozinho dele e tá lá pedindo misericórdia. E tem mais aqui, tá? Ih, irmão, tem tantos aqui. Meu Deus do céu. Pelo amor do nome do Eterno, irmão. Morador de rua, irmão. Meu Deus, tem misericórdia, irmão. Aonde que nós vamos parar, irmão? Isso daí não é cristianismo. Vocês estão sendo enganados, irmãos. Vocês estão sendo enganados. Pelo amor de Deus, ouçam o que eu estou falando. Está bem claro, irmãos. O Senhor Jesus disse
ai de vós, obreiros da iniquidade. E para encerrar, vou ler um versículo só para vocês, seus obreiros da iniquidade, que ficam fazendo o povo sofrer, e agora vão querer construir um complexo. E aí, Roma, como é que fica? Vocês vão arrancar mais dinheiro também, vão dizer que não... Né? É assim mesmo, só na base do dinheiro. Vocês não pregam mais a palavra, vocês estão atrás de coletas. É isso que vocês estão fazendo. Certo, irmãos? Então eu vou pegar um versículo aqui, esse vai ser pesado, mas vai ser, irmão. Porque até igrejas, tá? Se eu for falar de igreja aqui, o primeiro prédio de igreja foi construído depois do século IV. Tá? Com a construção dos primeiros edifícios cristãos. E nesse período, as igrejas eram basílicas, que eram usadas para outras coisas, aproveitaram aquelas basílicas, por isso que fala basílica, certo? Lá em Roma. Mas Paulo construía onde, irmão? Eram comunidades, nas casas dos irmãos. A igreja primitiva era na casa dos irmãos, tá, irmão? Ele colocava anciães em cada região. É muito triste a gente ver tudo isso, irmão. Eu não sou contra a construção, mas eu sou a favor, primeiro, que se atenda o necessitado. Agora vocês não estão atendendo. Vocês dizem que estão. Mas é muito pouco, irmãos. Se tiver algum irmão aí que quiser colocar aí, quantas vezes o ancião foi na tua casa? Vou fazer uma enquete. O irmão que o ancião nunca foi na sua casa, coloca aí, irmão, por favor, se você quiser. Porque agora eu vou falar para vocês aí do ministério. Deus que me guarde, eu vou ter que falar. Pega lá Sofonias, senta para não cair, irmão. Sofonias capítulo 3, versículo 3. Entre o próprio povo da nação, seus líderes são leões violentos. É difícil. Que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos, que tudo devoram e nada deixa para o dia seguinte. Então, esses daí são os líderes de vocês. Continuem com eles. Vocês preferem ficar com eles? Então fiquem. Eu já falei demais, já anunciei, já disse. Ah, mas você quer tirar eles? Vão para onde? Vão para Jesus Cristo. Ora a Deus que Deus não mostra tanta coisa. Ah, mas Deus já fez milagre comigo aqui. Irmão, Deus faz milagre onde você estiver. Basta seu coração estar sincero, irmão. Não tem nada a ver. Milagre não vai salvar. Se milagre fosse salvar, naquele dia o Senhor Jesus não ia falar para estes. Senhor, mas nós pregamos. Senhor, mas nós expulsamos o demônio. Nós vimos por uma enfermidade. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Milagre não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É ou não é? Está de acordo comigo ou não está? Talvez não, né? Irmão, olha, estou fazendo a minha parte. Deus que tenha misericórdia de todos nós, de mim também, porque eu, por amar muitos irmãos que estão aí, é que eu estou falando isso. Muita gente pode não entender, achar que eu estou com ódio. Eu não estou com ódio. Meu discurso não é um discurso de ódio. Meu discurso é discurso de amor. Porque quando a gente repreende alguém, é porque a gente ama. Agora, se eu ver o meu amigo e cair num abismo e não falar nada, aí então eu sou um falso. Mas se eu ver o meu irmão que vai cair num abismo e eu falar para ele, você não precisa acreditar em mim, nada que eu falei, tá bom, irmão? Só vou te dar um conselho, pega a sua Bíblia e leia ela. De preferência vai lá nos evangelhos, vê como é que o Senhor agia. Aí começa a ver como o seu líder está agindo. Veja se ele te saúda, veja se ele vai lá onde está aquela pobrezinha e saúda ela, ou ele só saúda aqueles que estão em volta, aquela patotinha que tem dinheiro. Veja se ele vai jantar na tua casa que você convidou, mas lá só tem ovo, a vez não tem nem nada. A obrigação dele é até levar alguma coisa, mas vai ver se ele faz. Você tem que analisar as coisas, é para o teu próprio bem. Deus que tenha misericórdia de você. Eu sei que vão me xingar muito aí, mas eu não estou mais nem importando com isso. Deus abençoe e fique com esse versículo, irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se for fazer o complexo aí no Brás, irmão, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso. Os irmãos que vai dar conta com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.